Olá, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Lima e aqui para o NEAF, o Aprendi Mais Essa de hoje é sobre ciências. Você sabe o que significa a ciência? O que são as ciências? Qual o sentido dessa palavra? Essa palavra praticamente é usada muito nos meios comunicacionais, em provas. As pessoas falam muito sobre ciências, mas às vezes elas não param para dar uma pensada, né? Para saber exatamente o que é ciência, como ela funciona, como ela está dentro das nossas vidas, da história da humanidade, né? Então, essa aula, ela tem a finalidade de fazer com que você tenha uma parada, né? Você pare a sua vida, principalmente as pessoas ligadas a concursos, vestibulares, ou até mesmo os próprios professores, por que não? E tentar entender exatamente o que é a ciência, para que serve a ciência e quais talvez os seus problemas, né? Então, é interessante saber que a ciência, ela praticamente move o mundo, ela move a nossa vida, move a sociedade humana de uma forma geral. Então, ela é muito importante você ter um entendimento, né? Saber o que é ciência, para que serve. E para assim você ter um desenvolvimento melhor, por exemplo, numa prova de vestibular, num concurso, qualquer que seja. Então, essa aula tem esse intuito e espero que você aproveite muito. Vamos lá. O que é ciência? Pelo Aurélio, né, é um conjunto metódico de conhecimentos obtidos mediante a observação e a experiência. Seria também informação e conhecimento. A ciência, como você pode ver pelo Aurélio, ele nada mais é do que uma atitude. A ciência ela é uma atitude de apreensão, de pegada de conhecimento, mas através de métodos de observação e experiência. Então, é interessante você ver que a ciência ela evoluiu muito, desde a Grécia Antiga até hoje, nós temos uma evolução da ciência, então a ciência também subdividiu, né, vamos dizer assim, as ciências químicas, as ciências físicas, as ciências matemáticas, as ciências históricas, filosóficas, comunicacionais e por aí vai. Então, ela é uma grande representação de um método, de uma ação de entendimento sobre um objeto, sobre algo. Então, vamos supor que você queira fazer um estudo sobre gravações de vídeo. Você vai ter que fazer com que esse método, existe todo um sistema para se gravar um vídeo, mas usando as tecnologias, usando as formas de comunicação, a fala, a postura, o conhecimento escrito, o roteiro e por aí vai. Isso também é uma ciência. Então, de uma forma geral, a ciência ela existe para fazer com que o entendimento de um objeto, de um estudo, seja feito de forma correta, de forma entendível e com base histórica e filosófica. E também com base na observação, principalmente nas experiências, né? Então, isso é muito importante você entender o que é ciência de uma forma geral. Quando você fala em ciência, vem sempre aquela ideia de conhecimento. Então, é legal você saber o que é conhecimento. E o que é conhecimento? É informação ou noção adquiridas pelo estudo ou pela experiência, consciência de si mesmo. O conhecimento, ele vem também da ciência. A ciência proporciona o conhecimento. E o conhecimento nada mais é do que o conhecimento sobre si mesmo, né? Nós, seres humanos, fazemos trabalhos científicos desde que o mundo é mundo para tentar entender qual é a nossa relação com nós mesmos, qual é a nossa relação com o ambiente, qual é a nossa relação com as divindades religiosas, por exemplo. Há estudos fantásticos sobre religiões, no sentido sociológico, filosófico. E é importante você entender que o conhecimento é muito mais do que a ciência. A ciência possibilita o conhecimento, mas o conhecimento molda a ciência, faz com que ela seja o que ela é e dá, assim, um realce da sua real importância para a nossa humanidade, né? Então, conhecer a si mesmo nada mais que é verdadeiro conhecimento, né? Até aquela historinha de quanto mais velho você fica, mais experiente você fica também. Isso, de uma forma geral, é um grande processo que a gente tem, né? Lógico, cada caso é um caso, não precisa entrar em detalhes. Porém, o conhecimento sobre nós mesmos é o verdadeiro conhecimento, né? Essa que é a grande ideia que você deve ter, que você precisa ter, né? Para ter a ideia de o que é mais ou menos a ciência. Outra coisa dentro do que é conhecimento, é interessante você saber o que é senso comum, que a maioria das pessoas acabam não entendendo o que é isso ou nem sabem que isso existe, esse termo. E o que é senso comum? É um conhecimento espontâneo, ou, com o termo já falado, senso comum, que é o saber resultante das experiências do homem sem uma base metódica e científica. Como assim? O senso comum, que às vezes é contraditório com o bom senso, nada mais é do que aquilo que todo mundo pensa de uma forma geral.
As pessoas acabam entendendo que, para que serve a escola? A escola serve para aprender a ler e escrever e passar no vestibular. Então as pessoas acabam não entendendo qual a real função da escola, que na onde molda uma sociedade com os ensinamentos básicos e depois mais complexos, conforme vai a evolução das idades e das séries, né? Que vai fazer com que as pessoas tenham um conhecimento, que tenham um método científico. Então o senso comum acaba sendo generalizado, as pessoas não entendem como funciona toda essa sociedade, essa complexidade tecnológica, informacional, de conhecimentos. Então, o senso comum, ele possibilita, por exemplo, achar que a ciência é uma coisa inútil, que a ciência só serve para os ricos, a ciência só serve para os cientistas, e acabam não entendendo, por exemplo, que qualquer pessoa que tenha uma graduação, de uma forma geral, é um cientista, porque ele conhece métodos de observação através de objetos, ele conhece métodos de entendimentos sociais, entendimentos técnicos, em vários sentidos, e isso é muito importante. Então, às vezes as pessoas falam assim, cientista é só quem fica fazendo formas, como se todo cientista fosse químico, e não é isso. É um pensador, por exemplo, da área de filosofia, o cara é um cientista da humanidade, né? Não é um cientista das exatas nem da biológicas. Então é importante saber que o senso comum, ele proporciona toda uma ideia onde as pessoas recebem as coisas e não tem uma base teórica, de diferenciar, de entender os seus objetos de entendimento e fazer com que tenha um pensamento crítico. Então o senso comum, ele empobrece de uma forma geral todo o conhecimento generalizado que as pessoas possuem de uma forma geral, né? Eu não estou acusando ninguém de nada, então vou deixar isso claro. O senso comum, ele está aí e também existe senso comum na intelectualidade. Existe senso comum, por exemplo, dentro dos professores da USP, senso comum dentro dos professores da Unesp e por aí vai. Então isso não quer dizer que as pessoas não sejam inteligentes. Muito pelo contrário, o senso comum apenas demonstra que as pessoas não têm uma base científica para entender muitas realidades da vida. O que é conhecimento científico, né? É a utilização de métodos rigorosos que permite um tipo de conhecimento sistemático, preciso e objetivo. Então, de uma forma geral, o conhecimento científico, ele tem todo um processo, todo um método para fazer com que você faça experiências e entenda, por exemplo, como que uma barata tem a sua vida, né? Então você vai fazendo testes, tentando entender qual é o habitat da barata, por que ela vive daquele jeito, por que ela tem aquele casco, por que ela aguenta, por exemplo, viver em lugares inóspitos que nós não conseguiríamos. Então é interessante você ver isso com experiências, tem todo um método. Então o conhecimento científico, ele tem um processo, ele tem formas para se entender os seus objetos, aquilo que está sendo estudado. Ciências versus vida. Eu vou ler essa frase do Merleau-Ponty, se é assim que fala. A ciência explica o mundo, mas se recusa a habitá-lo. É importante deixar claro que a ciência, ela não está contra a vida, mas ela tenta se alienar de uma forma mais intelectualizada, de sair das emoções da vida para tentar entender ela mesma. Todo o processo científico nada mais é do que você sair de perto do objeto para tentar entendê-lo, né? Então você deixa a emoção de lado para entrar na razão. Isso é muito importante porque as pessoas acabam sempre levando, de uma forma geral, as suas paixões pessoais para dentro da ciência, o que é uma coisa totalmente normal. Mas quanto mais um distanciamento das emoções aparece, mas a razão proporciona um conhecimento científico maior. Então essa é a ideia de separação entre ciência e vida que a própria ciência se faz de uma forma geral. Ciência e poder. Agora vem os probleminhas. Todo lugar tem problema. A ambiguidade. Pelo Aurélio, o que é ambiguidade? É o que se torna, o que se pode tomar, que se pode tomar em mais de um sentido. Equívoco, resultado indeciso. E ciência para o homem ou contra ele. É importante entender que o poder vai usar a ciência ao seu modo, para fazer com que eu faça o que eu bem entender e eu consiga, por exemplo, proporcionar uma imposição econômica, social e cultural. É interessante deixar claro que às vezes a ambiguidade ela é usada e ela também é pouco entendida às vezes na ciência, porque muitos termos da ciência, ou melhor, muitas experimentações da ciência são usados principalmente para alguns dominar a maioria, né? Como por exemplo, no nazismo, a gente pode citar esse exemplo, né? Onde o desenvolvimento da medicina, o desenvolvimento com experiências com os judeus, foi uma coisa nefasta, mas a ciência, de uma forma geral, evoluiu desse jeito.
Então isso é ruim, porque o poder proporciona um tipo de ciência anti-humana. E por isso acaba entrando uma ambiguidade, né? Uma coisa indecisa sobre até que ponto a ciência ela é maravilhosa ou até que ponto ela não é tão maravilhosa assim. Então, é aquela ideia de usar a ciência a nosso favor ou contra nós. Então, é importante deixar essa reflexão aqui durante a aula. Resumo da aula de hoje. O que é ciência? São conhecimentos com regras objetivas, ou seja, dentro da ciência há regras para se entender algo que está sendo estudado. Conhecimento é uma informação ou noção pelo estudo pela experiência, né? O estudo ou pela experiência. O conhecimento ele vem da ciência, a ciência proporciona o conhecimento. Senso comum é aquilo que todo mundo pensa sobre alguma coisa, de uma forma generalizada, né? As pessoas acham que o trânsito funciona desse jeito e acabou e temos que acertar. Não, existe todo um sistema de entender, toda uma forma científica de entender por que o trânsito ele é tão ruim na cidade grande, por exemplo. Não só na cidade grande. Mas isso é uma ideia de senso comum. Conhecimento científico é todo um método, toda uma forma de se entender o objeto, de se entender um estudo, e existe um processo, né, onde tem que ser objetivo, preciso, sempre fazendo comparações. Esse é um processo científico, né, isso é o conhecimento científico. Ciência e vida, é importante deixar claro que a ciência sem individualismo, ou seja, quando a ciência proporciona o entendimento sobre a vida, ela deixa a vida de lado, de uma forma filosófica, para tentar entender, ou seja, eu saio de perto do meu objeto de estudo para tentar entender esse objeto de estudo, para ter uma visão panorâmica, uma visão mais crítica sobre o que realmente acontece. Ciência e poder são as ambiguidades contra o ser humano, ou seja, ao mesmo tempo que a ciência está a nosso favor, ela também proporciona o poder, porque algumas pessoas, por possuírem o conhecimento, acabam impondo as suas vontades, impondo as suas ideologias para a maioria das pessoas, que, através do senso comum, acabam não percebendo a ciência e seus probleminhas que podem conhecer durante a nossa história. Espero que você tenha gostado da aula, espero que você tenha entendido de uma forma bem simples o que é ciência e qual a sua real importância para nós. Até a próxima.